Boa noite, pessoal. O Cícero foi o primeiro a entrar. E aí, Cícero? Tudo bem, querido? E o Galo segundo. E aí, Galo? Bem, meu irmão, deixa eu só subir um pouquinho isso aqui. Boa noite, boa noite. Boa noite, queridos. Ah, o Rô também entrou. Oi, Rô. Ah, quero ver se tiver Silvana. Oi, Silvana, boa noite. Boa noite. Cecília, boa Cecília. noite. O som como está? A Solange também, boa noite. E aí, gente, tudo bem? Se alguém puder mandar um retorno sobre o nosso som, está tudo certo aí? O som está bom, a Solange falou. Tá ótimo. Ah, Cecília, querida. Saudade, Cecília. Fez falta essa semana. O som está ótimo, o Galo falou. A Silvana também acabou de colocar. Som ok, maravilha. Obrigado, queridos. Bom, gente, então nós estamos iniciando hoje o culto do Evangelho no lar de número 75. Graças a Deus, muitas semanas aqui no Instagram estudando o Evangelho. E como acontece em alguns dias, em alguns momentos específicos e especiais, nós nos retiramos rapidamente, temporariamente e excepcionalmente do texto do Evangelho segundo o Espiritismo para comentar algumas situações específicas ou para fazer comentários relativos a dias especiais, como é o caso de hoje. Hoje, dia 4 de julho, é o dia da Santa Isabel de Aragão, um espírito muito maravilhoso, muito impressionante, portentoso, pelo qual nós somos muito gratos, do qual o Geraldinho gosta muito e o qual o Geraldinho conhece muito. Então, hoje a reunião vai ser especial e relativa a esse espírito. Nós temos que dedicar a nossa honra, a nossa memória a esses espíritos tão gloriosos que fazem parte da história cristã do mundo e também fazem parte da história de Chico Xavier. Né? Por isso, como o dia dela é celebrado em Portugal hoje, dia 4 de julho, uma vez que no dia 4 de julho de 1336 ela desencarnou na cidade de Estremoz, em Portugal. Então, desde esse dia, a comunidade portuguesa comemora o dia de Isabel de Aragão, ou mais tarde canonizada pela Igreja Católica, Santa Isabel de Aragão. A gente vai contar um pouco da história dela rapidamente, mas antes o João Pedro vai fazer a prece inicial. E só para comentar, gente, que o Chico Xavier trouxe informação, o Geraldinho aqui sabe que se trata do espírito que nós espíritas, por isso ela é tão cara a todos nós, que nós espíritas conhecemos como Veneranda. Veneranda, exatamente. É o espírito de Veneranda que aparece no livro Nosso Lar, de André Luiz, como uma das ministras, dos 12 ministros da cidade Nosso Lar, que trabalha ativamente ao lado do governador e que é um dos 2 espíritos habitantes da cidade Nosso Lar que já viu Jesus pessoalmente. Depois então, nós vamos entrar um pouco nesse assunto, nessas especulações. Bom, gente, então como o Geraldinho falou, antes de nós começarmos, nós faremos a nossa prece e depois nós entramos propriamente no texto. Só se alguém quiser acompanhar o texto de hoje, como eu disse, nós não estamos no texto do Evangelho, nós estamos no livro Mensagens de Inês de Castro, Francisco Cândido Xavier e o Caio Ramaciotti, no capítulo 21, que trata Isabel de Aragão e Chico Xavier, o primeiro encontro dos dois. E é o livro que foi digitado pelo espírito de Inês de Castro. Bom, então vamos lá, gente. Nosso Deus, nosso Pai, de infinito amor, de infinita misericórdia, de infinita justiça, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, Jesus, nosso divino amigo, nosso Senhor, Salvador e Redentor, Cordeiro Santo, Cordeiro de Deus, amado das nossas almas, Maria, nossa Mãe Santíssima, em cujo abraço nós temos encontrado ternura, carinho, afeto, proteção, e toda a espiritualidade amiga
que nesta data tão especial, nesse dia tão especial, nós cumprimentamos com muito amor, carinho e respeito no nome da nossa querida, veneranda, a Santa Isabel de Aragão. Quando nós nos reunimos aqui para lembrar desses vultos maravilhosos do cristianismo, para lembrar da graça de Deus que sempre desce em nosso favor na forma desses missionários que nos ajudam tanto, com quem nós aprendemos tanto, nós sempre o fazemos com muito respeito e sempre admitindo a nossa mediocridade, admitindo sempre que nós ainda estamos muito distantes do amor desses Espíritos maravilhosos. Mas como nós temos dito a Jesus, dia após dia, é a nossa vontade sincera apresentarmos-nos um dia diante do Mestre como servidores honestos, fiéis e dignos. Quando nós nos lembramos desse espírito, Isabel de Aragão, a nós espíritas mais conhecida como veneranda, nós não poderíamos não lembrar das lições de André Luiz quando ele nos conta que ela foi a primeira a atingir 1 milhão de horas úteis de trabalho ininterrupto, sem reclamar e sem esmorecer. Então nós temos esse espírito como um grande exemplo da nossa conduta aqui no mundo, daquilo que nós devemos fazer na face dessa terra. E quando nós nos reunimos para tentar enviar um pouco do nosso carinho, gratidão e amor a essa santa, nós pedimos ao coração augusto de Jesus, justamente por isso, pela oportunidade de servir, pela oportunidade de trabalhar na seara cristã. Ajuda-nos, Jesus, a mantermos todos aqui na terra o olhar para aquilo que é espiritual em detrimento do que é material. Ajuda-nos, Jesus, a ter os nossos corações sempre voltados para todas as pessoas que precisam de nós aqui na terra. Ajuda-nos, Jesus, a entender que naqueles que têm fome, naqueles que têm sede, naqueles que precisam de roupa, naqueles que estão nas prisões do mundo, nós sempre encontraremos a Tua santa e linda imagem, Mestre. E que o nosso trabalho é entender aqui na terra que amar é, acima de tudo, serviço ao próximo. E que o Senhor nos chama a esse amor ativo, que, ao exemplo da Santa Isabel, não para, não esmorece e não reclama. Ajuda-nos, Jesus, porque para trabalhar desta maneira nós não conseguimos se o Senhor não estiver ao nosso lado. Nós precisamos, Jesus, do Teu auxílio para trabalhar de forma honesta e eficiente aqui na terra. E acreditando, Jesus, que é nesse serviço que nós encontraremos a nossa redenção espiritual, que mais uma vez, antes de iniciar o nosso estudo aqui, nós nos ajoelhamos, lembramos, Senhor, da Tua linda e santa imagem e te dizemos, Jesus, Ave Cristo, aqueles que aspiram à glória de servir em Teu nome, te glorificam e te saúdam. Nós te amamos, Mestre. Sê conosco aqui e agora, nesse momento lindo de Evangelho e por toda a eternidade. Que assim seja. Que assim seja, Senhor. Bom, tem aqueles que naturalmente não conhecem a história de Isabel de Aragão. Então, antes da gente entrar propriamente dito na parte da leitura do primeiro encontro dela com Chico Xavier em Pedro Leopoldo, que se deu no dia 10 de julho de 1927, notem bem, nesta data, Chico Xavier tinha apenas 17 anos feitos, né? Era um jovenzinho. 2 dias antes, ele havia recebido no que era, onde havia ele e alguns companheiros fundado o Centro Espírita Luiz Gonzaga, na casa de Dona Josefa Barbosa Chaves, a primeira mensagem psicografada, que foi uma mensagem de 17 páginas, assinada por um espírito amigo, não é? Na presença da Dona Carmen Pena Perácio,
que viu sobre Chico Xavier uma chuva de livros, quer dizer, uma visão profética, não é? E o marido dela, que foi o doutrinador dos espíritos obsessores da irmã mais velha de Chico, o José Hermínio Perácio, de Belo Horizonte. Então, eles fizeram a primeira reunião no dia 8 de julho. 2 dias depois, o Chico estava orando e recebeu a visita desse espírito que ele não conhecia. Depois, ele vai saber que se tratava de Isabel de Aragão, a rainha santa de Portugal e Algarves do século XII e XIII. Desculpe, vou tomar um pouquinho d'água aqui. Mas antes, para aqueles que querem conhecer a história dela, a pesquisadora portuguesa Maria José Cunha escreveu esse livro maravilhoso, que é fruto das pesquisas dela históricas. Ela é uma historiadora portuguesa. E esse, só para falar pro pessoal, esse é o fruto da tese de doutorado dela? Gente, olha que legal. Então ela faz a pesquisa, não somente a pesquisa humana, né? Acadêmica, onde ela vai inclusive adentrar a Biblioteca do Vaticano na sua parte mais restrita, olha aí, onde apenas pesquisadores autorizados de universidades eméritas recebem autorização dos cardeais e do Papa para entrar, né, para folhear documentos históricos. Então tem a parte da história oficial da Isabel de Aragão e tem a parte espiritual, em que ela vai... Inclusive essa fotografia aqui, gente, é a única fotografia que é um quadro, naturalmente pintura, da época dela, que está num dos museus de Berlim. E nós, quando publicamos o livro pela Vinha de Luz Editora, nós recebemos autorização do Museu de Berlim para utilizar este quadro dela, né? Porque, como se alguns ainda não sabem, ela viveu entre 1270 e 1336, nascida em Aragão e falecida em Portugal. E aqui a Maria José Cunha, essa pesquisadora portuguesa que hoje reside no estado do Espírito Santo no Brasil, porque ela está fazendo o doutorado dela em torno da figura do José de Anchieta, né? Então é uma pesquisadora dedicada, amiga nossa. Esse é um segundo doutorado ou esse foi o mestrado? Ah, tá, legal. Tá. E nós temos uma grande amizade com ela desde 2007, quando ela nos hospedou lá na sua cidade, em Portugal, quando nós ali nos dirigimos para fazer palestras. E desde então houve essa conexão, e quando ela nos contava a sua ligação com Isabel de Aragão, e eu já sabendo dos detalhes que Chico Xavier já havia me contado sobre ela, eu instei a ela que escrevesse esse livro, que afinal saiu, que é um livro muito bonito. Muito bonito, gente. Que eu recomendo a todos vocês. Neste livro, ela vai, confirmando informações de Chico Xavier, colocar que ela foi a reencarnação da sua própria tia-avó, Isabel da Hungria. Nós já tivemos a ocasião de ir na Hungria, e justamente na cidade onde ela vivia, e compramos lá nas catedrais da Hungria essas lembranças sobre Isabel de Hungria. Olha que bacana, né? Esta aqui, que é um certificado, né? Em húngaro é Sant Erzsébet, né? E aqui também uma outra que nós adquirimos numa das catedrais lá da Hungria. Essa Santa Isabel, que também foi considerada
santa na Igreja Católica, canonizada pela Igreja Católica, é a que de fato realizou o fenômeno da multiplicação de rosas em pães. Ou de pães em rosas. Desculpa, é o contrário. Que ela distribuía para os pobres daquela região da Hungria, que hoje nós chamamos de Hungria, mas naquela época fazia parte de um reino meio alemão, meio húngaro, não é? Em que o marido dela era rei e ela fazia muita caridade. É uma história muito bonita que também é contada nesse livro, né? Então nós temos isso. Nós temos também alguns livros que nós acabamos encontrando nos sebos em Portugal, né? Como essa História Popular da Santa Isabel de Aragão, escrita pela Pretoria de Coimbra, e esse comemorativo aqui do 7º centenário do casamento de Dom Dinis, que era esposo de Isabel de Aragão, com a princesa Dona Isabel de Aragão, A Cultura da Rainha Santa, publicado em Coimbra em 1988 por Sebastião Antunes Rodrigues, que é este livro aqui, não é? Ela é uma santa muito lembrada em Portugal, gente. E o marido dela também está na história espírita, não somente na história cristã. Aqui tem a história dele, Dom Dinis, o José Augusto de Sotomayor Pizarro, tá vendo? Que é um box dos reis de Portugal, esse. Que é um box dos reis de Portugal. E ele é a personalidade que, através de Chico Xavier, vai escrever com o codinome, né, o pseudônimo de Batuíra. Famoso espírito de Batuíra. Depois de ser rei de Portugal, esposo da Rainha Santa, que é veneranda, Dom Dinis, ele vai reencarnar outra vez em Portugal, no século XVI. Como Dom Dinis, ele reinou Portugal nos séculos XII e XIII. Tá certo? Depois ele reencarna no século XVI. Entre os séculos, final do século XV, início do século XVI, ele se chamou João Ramalho e migrou para o Brasil. E ao migrar para o Brasil, ele veio na nau, né, acompanhando Manuel de Nóbrega, que é Emmanuel, uma das encarnações de Emmanuel. E ao chegar no Brasil, foi ele quem fundou 3 cidades da Grande São Paulo. Naquela época, essa cidade chamava-se São Bernardo da Borba do Campo. E hoje compreende-se em 3 municípios, entre os quais o próprio município de São Bernardo e o município de Santo André. Não é? É ele que é o desbravador dessa região toda, e ele faz a paz com os índios que habitavam essa região, e ele possibilita que quando Manuel da Nóbrega, junto com o que você acabou de citar, Anchieta, José de Anchieta e outros 12 jesuítas sobem a Serra do Mar para fundar, no dia dedicado a São Paulo, a cidade de São Paulo de Piratininga, né? Ele contou com o apoio de João Ramalho, que depois de ser João Ramalho, vai reencarnar novamente em Portugal, imigrar para o Brasil no século XIX e fundar vários centros espíritas, como Espírita Cristão, entre os estados do Rio de Janeiro e de São Paulo. E como ele corria muito, fazia muito esse trabalho, ele recebeu o apelido de Batuíra, não é? Porque Batuíra é o nome de um pássaro muito arisco. E aí ele é conhecido como Espírita Batuíra. E depois vai escrever, através do Chico Xavier, um livro que se chama Mais Luz. Enquanto isso,
Isabel de Aragão, que fora esposa dele no século XII e XIII, vai se manifestar por Chico Xavier como sendo a guia de Chico Xavier para a caridade. Mas aí nós vamos então entrar no texto. Isso é muito importante, gente, para nós prestarmos atenção nas datas, porque nós estamos falando aqui dessa primeira aparição por o Chico Xavier em 10 de julho de 1927. E é interessante nós lembrarmos, para nós começarmos a compreender Chico Xavier, que Emmanuel só apareceu ao Chico no ano de 1931. Então, 4 anos depois da aparição da guia Chico Xavier no trabalho da caridade. Isso é importante para nós percebermos a grandeza do Chico e como o time que mentorou o Chico Xavier na sua atividade mediúnica de forma ampla era um time muito mais complexo do que nós podemos, muito mais complexo e muito mais amplo do que nós podemos imaginar. Então, o capítulo 21 do livro, Mensagens de Inês de Castro, Isabel de Aragão e Chico Xavier. Nos idos de 1977, aí é o Caio falando. Chico Xavier é o editor do Grupo Espírita GEM. Note, interessante aqui, só não te cortando, mas é interessante. O Caio Ramacciotti sucedeu ao pai na direção do Grupo Espírita Emmanuel em São Bernardo do Campo, GEM. Olha só, na cidade de São Bernardo do Campo. O pai dele, Rolando Ramacciotti, foi grande amigo de Chico Xavier. Foi revelado a ele que o pai dele foi filho de Dom Diniz e de Isabel de Aragão, como Dom Afonso IV de Portugal, né, nessa época. Por isso é que ele funda as primeiras mensagens de Batuíra, ou seja, de Dom Diniz, através do Chico, foram direcionadas ao Rolando Ramacciotti, ou seja, filho dele, né? E revelando, inclusive, esse passado, que o Chico revelou à família na época, instando o filho, no início da década de 1970, a fundar uma instituição espírita na cidade de São Bernardo do Campo. Então veja que não existe acaso, não é? E ele então funda essa primeira atividade espírita, como Centro Espírita Grupo Espírita Emmanuel, em São Bernardo do Campo, e depois isso se expande para a creche Nosso Lar, que durante várias décadas foi dirigida por Dona Thaís Ramacciotti, nora dele, e depois o filho sucede, quando ele faleceu, o Caio Ramacciotti, que até hoje está na direção dos trabalhos, e em torno em meados da década de 70, eles fundaram também, por orientação de Chico e de Isabel de Aragão e Dom Diniz, a editora de livros, GEM, não é? Que editou quase 100 livros da lavra mediúnica de Chico Xavier. Tem muitos livros. E todo este grupo, não é? Segundo revelação que está contida no livro Mensagens de Inês de Castro, é guiado pela Isabel de Aragão. Que ela é uma guia dos povos luz. Né? Mais adiante a gente fala. Só porque ela não guia apenas esse grupo, ela é uma mentora de muita gente. Então, nos idos de 1977, Chico Xavier contou-me pessoalmente do surpreendente encontro que tivera em 1927 com Isabel de Aragão, que passo a relatar. Então ele entra. Aí já é o Chico Xavier relatando. Ele relatando o que o Chico contou para ele. Tem um detalhe que o Chico também nos contou esse encontro. Esse encontro também foi contado pelo Chico ao Carlos Bacelli, que o colocou no livro O Evangelho de Chico Xavier, tá certo? E também esse encontro está relatado no livro que a Vinha de Luz publicou, que é Isabel, a mulher que reinou com o coração. Então, retomando. Na noite de 10 de julho, 2 dias depois de sua primeira mensagem psicografada, ao 8 de julho de 1927,
quando fazia as orações da noite, então quando o Chico fazia essas orações da noite, o Chico viu iluminar-se o seu quarto. As paredes refletiam luz de um lilás prateado. Ajoelhado, conforme seus hábitos católicos, abriu os olhos e divisou perto de si uma senhora de admirável presença, que irradiava suave luminosidade a espraiar-se pelo aposento. Tentou levantar-se para demonstrar-lhe respeito e cortesia, mas não conseguiu permanecer de pé e dobrou involuntariamente os joelhos diante dela. A dama iluminada fitou uma imagem de Nossa Senhora do Pilar que Chico mantinha em seu quarto e falou em castelhano, língua que o saudoso médium desconhecia, não obstante tê-la compreendido com naturalidade. Francisco, disse Isabel pausadamente, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, venho solicitar o seu auxílio em favor dos pobres nossos irmãos. A emoção possuía minha alma toda, entretanto pude perguntar-lhe, embora as lágrimas cobrissem o meu rosto: Senhora, quem sois vós? Você não se lembra agora de mim, no entanto sou Isabel de Aragão. Eu não conhecia senhora alguma que tivesse esse nome, e estranhei o que ela dizia. Entretanto, uma força interior me continha, e calei qualquer comentário em torno de minha ignorância. Mas o diálogo estava iniciado, e indaguei. Senhora, sou pobre e nada tenho a dar. Que auxílio poderei prestar aos mais pobres do que eu mesmo? Ela disse, você auxiliará a repartir pães com os necessitados. Clamei com pesar. Senhora, quase sempre não tenho pão para mim. Como poderei repartir pães com os outros? A dama sorriu e esclareceu-me. Chegará o tempo em que você disporá de recursos. Você vai escrever para as nossas gentes peninsulares e, trabalhando por Jesus, não poderá receber vantagem material alguma pelas páginas que produzir. Por isso, vamos providenciar para que os mensageiros do bem lhe tragam recursos para iniciar a tarefa. Confiemos na bondade do Senhor. Em seguida, a dama afastou-se, deixando meu quarto em plena escuridão. Chorei de emoção, para mim inexplicável, até o amanhecer do dia seguinte. Olha que bonitinho o Chico, gente. Passou a noite chorando. Passou a noite chorando, até amanhecer. Aqui tem um detalhe que ele me contou, que a princípio, né, quando ele viu aquela senhora toda iluminada, ele chegou a julgar que fosse Nossa Senhora, de tanta beleza que ele divisava, não é? Mas ele somente viu que não era Nossa Senhora quando ela se identificou como Isabel de Aragão. E é muito interessante, gente, já que o Geraldinho abriu o comentário, nós percebermos a necessidade da caridade para o médium. Percebam que antes de começar o trabalho mediúnico propriamente dito, esse trabalho que nós conhecemos, o Chico foi instado por um espírito de alta envergadura para iniciar o trabalho na caridade. Porque os médiuns que desejam ser instrumentos dos espíritos superiores precisam trabalhar na caridade para poder estabelecer essa conexão. E é interessante, né, João Pedro, que a doutrina espírita preconiza, não é, através de confirmações do Espírito da Verdade e do próprio codificador Allan Kardec, que ela é o consolador prometido por Jesus. E que ela tem duas vertentes. A vertente esclarecedora e a vertente consoladora. E Chico Xavier começa assim. No dia 8 de julho, ele começa a vertente esclarecedora, recebendo a primeira mensagem psicografada, que dos próximos 75 anos seriam convertidas em 547 livros até agora publicados. Quer dizer, o esclarecimento. Mas
Logo 2 dias depois, gente. 48 horas depois. Ele foi instado a trabalhar na caridade. Não é? Se Emmanuel vai ser, a partir de 1931, o guia de Chico Xavier para a psicografia, não é? Isabel de Aragão, nesses 75 anos seguintes, vai ser o guia de Chico Xavier para a caridade. Ela era a grande estrela da caridade, inspirando Chico Xavier. Exato. Só queria reforçar essa parte, mas eu não achei aqui. É sobre ela, sobre o momento em que ela o chama. Só ver aqui. Aqui, Olha, ela fala, como o Geraldinho falou, gente, Isabel de Aragão falando para o Chico, categoricamente, venho solicitar o seu auxílio em favor dos pobres, nossos irmãos. Eu me lembro do Chico contando assim, que ele ouviu: Francisco, venho em nome de nosso Senhor Jesus Cristo pedir que você distribua pães com os pobres, nossos irmãos. Exatamente. Olha que bonito, gente. E ele aí fala com ela: mas senhora, nós mal temos pães para alimentar os nossos. Exato. E aí ela diz para ele: não se preocupe com isso. Os recursos e as pessoas que te auxiliarão chegarão a seu termo. Olha que bonito, gente. Aqui, chegará o tempo em que você disporá de recursos. Onde que nós estávamos? Então, você vai escrever. Então ela fala para ele: você vai escrever. Eu chorei de emoção. É verdade. Então o Chico falando que chorou de emoção até o dia seguinte, até o amanhecer do dia seguinte. Cerca de 15 dias depois, estava eu nas preces da noite, quando me apareceu um senhor vestido em roupa branca. Por intuição, notei ser um sacerdote. Saudei-o com muito respeito e ele me respondeu com bondade, explicando-se. Olha aí, ó. Chico, fui no século XIV um dos confessores da Rainha Santa, Dona Isabel de Aragão, que se fez esposa do rei de Portugal, Dom Dinis. Ela desenvolveu elevadas iniciativas de beneficência e instrução nos 2 reinos que formam a conhecida península na Europa e voltou ao mundo espiritual em 4 de julho de 1336. Olha que interessante, ela apareceu para ele num dia bem específico. Desde então, protege todas as obras de caridade e educação na Espanha e Portugal. Foi ela quem o visitou há alguns dias, nas preces da noite, e prometeu-lhe assistência. Isabel me recomenda dizer que não lhe faltarão recursos para a distribuição de pães aos necessitados. Meu nome em 1336 era Fernão Mendes. Olha que nós estávamos conversando. E ele completa: confiemos em Jesus e trabalhemos na sementeira do bem. Chico lembrou que ficara calado porque tinha um nó na garganta. E acrescentou, já conversando com Fernão Mendes. Mas aí tem o seguinte, uma coisa muito curiosa que o Chico vai contar, que nesses 15 dias, porque ela apareceu para ele no dia 10 de julho, e ele esperou, ele perguntou em Pedro Leopoldo, que o Chico era muito gozado, né? Porque ele não ficava parado com a informação, ele queria saber. E naturalmente aquele nosso pessoal de Pedro Leopoldo não tinha conhecimento. Quem poderia ser Isabel de Aragão, né? A princípio ele chegou até a julgar que fosse uma pessoa de conhecimento geral, mas não. Ninguém sabia identificar essa senhora. Então, 15 dias depois, o dia 25 de julho de 1927, aí então o confessor dela aparece para ele, para dizer quem ela era, né? Que personalidade era essa. E aí ele explica que ela tinha sido rainha de Portugal, de Portugal e de Algarves, né? Que havia falecido em 1336. E aí Chico fica... também tem um detalhe, que quando ela se apresenta para ele e diz a ele que ele escreveria para as nossas gentes peninsulares, não é?
ele sai em Pedro Leopoldo conversando com os amigos e familiares o que é gentes peninsulares. Nossa. Ele não sabia. Né? Aí é por isso que o Espírito depois vai explicar para ele que gentes peninsulares era justamente os habitantes da Península Ibérica. Ou seja, no século XX, né, todos os habitantes de Portugal e da Espanha. Mais adiante, no livro Mensagens de Inês de Castro, existe a revelação do espírito de Inês de Castro por Chico Xavier. O livro é este aqui, gente. Mas essa é uma edição mais antiga. Né? A capa vai estar um pouco diferente. A capa vai estar um pouco diferente. Mas eu mostrei porque tem a letra do Chico aqui na capa. Não sei se vocês conseguem Acho que dá. ver. Tá vendo? Este livro, que nós tivemos a alegria de participar na primeira edição dele, o Caio Ramaciotti nos mostrou o livro no original, ainda antes da sua publicação, e o Chico tinha escrito na letra dele, livro, : Mensagens de Inês de Castro. Eu falei com o Caio, você precisa publicar, porque está aqui o Chico dando você a autorização de publicar esse livro. E ele recebe, durante o ano de 1977, do início do ano até o final do ano, mensagens do espírito de Inês de Castro, que tinha sido, naquela ocasião, a segunda esposa do príncipe Dom Pedro I, que era neto de Isabel de Aragão. Né? Então é um espírito também ligado à história de Isabel de Aragão, porque quem for ler o livro vai ver que esse espírito, junto com Isabel de Aragão, tem grande significação na história portuguesa do século XIII e XIV e também nos desdobramentos que vamos entender a partir daí até a chegada do espiritismo cristão aqui no Brasil. Né? Agora, você acha que é o mesmo confessor? Ele reencarna para ser o mesmo confessor dela? É possível, né? É possível. Então... Teria alguma diferença, né, desses espíritos. E aqui nós também recebemos uma outra mensagem espiritual revelando que uma das vidas de Isabel de Aragão foi a vida de Dona Tomásia de Jesus, já no século XVII. 17. Não é? Ou 18? Não, 18. Não, 17. 1700 é 18. É o século XVIII, né? Antes do século XIX. Vida portentosa da serva de Deus, Dona Tomásia de Jesus, escrita por João Franco, que era um dos confessores dela. Né? Então, nós estamos falando de uma pessoa que reencarnou muitas vezes e dando muito do seu conhecimento de Cristo. Não é? Temos no livro... É que ela nasceu, isso mesmo, ela nasceu no 16 e morreu no 17. No livro Isabel de Aragão, por exemplo, a Maria José Cunha especula que é muito provável que Isabel de Aragão tenha sido a Isabel, prima de Maria Santíssima, que foi mãe de João Batista, prima de Jesus. Olha só. Por quê? Informação importante. Isso é uma informação importante, porque nas pesquisas dela no Vaticano, ela vai descobrir que Isabel de Aragão, primeiro, Isabel de Hungria, quando esse espírito estava encarnada na região chamada de Turíngia, que hoje é o sul da Alemanha e parte da Hungria, ela era a rainha da Turíngia, ela fazia o culto ao Espírito Santo. Olha só. E nós sabemos que o Espírito Santo, aquele que a gente reverencia como sendo o Espírito da verdade, é João Batista. Olha que interessante. Só que teria essa diferença, porque o Espírito Santo, se fosse a falange, é uma teoria diferente.
Mas aqui nós estamos falando o Espírito da Verdade, né? Que aí é João Batista, segundo as informações do Chico. Exatamente. E quando ela encarna como Isabel de Aragão, desde cedo em Aragão se cultuava na Igreja Católica o culto do Espírito Santo. E é ela quem traz para Portugal o culto do Espírito Santo, que não existia na Igreja Católica de Portugal. Olha que interessante. Isso aqui está tudo no livro, né? Também a Maria José Cunha especula que depois ela vai ser também, no século seguinte, Isabel de Portugal, que ajudou a pacificar a Guerra dos 100 Anos entre a França e a Espanha. Aliás, desculpa, entre a França e a Inglaterra, que durou 127 anos, né? E também há a possibilidade que ela tenha sido filha de Dom Pedro II, a princesa Isabel do Brasil. Todos esses nomes, gente, acho que é importante esclarecer que essa linha de nomes Isabel, e aí a Maria José admite que talvez sejam as mesmas encarnações, porque o Chico trouxe informação, e isso é importante falar. Porque existem informações seguras a esse respeito, né? Tanto que ela pudesse ter sido Isabel, mãe de João Batista, quanto também ela ter sido a sua própria tia-avó Isabel da Hungria. Acho que é importante você falar sobre o que o Chico te disse sobre manter o mesmo nome, ou um traço físico. Sim. Acho que é importante explicar isso. Certa ocasião, nós estávamos conversando com o Chico Xavier sobre uma reunião que nós participávamos na União Espírita Mineira, dirigida pelo Arnaldo Rocha, uma reunião de desobsessão. E nessa reunião participava, junto conosco, o Walter Faria e sua esposa, Dona Eni Faria, grandes amigos dos meus pais e da minha família de Pedro Leopoldo também, porque a Dona Eni Faria, que era médium de psicofonia, receber os espíritos sofredores, era de Pedro Leopoldo. Ela era filha do dentista do Chico Xavier, do odontólogo, né? Theo Faria, Theo, conhecido como Dr. Theo, que era o pai da Eni. E ela se casou com o Walter de Faria, que era natural de Pernambuco. Ele tinha vindo de Recife para Belo Horizonte, onde ele se instalou. E logo que ele inclusive tem um detalhe interessante, que antes dele conhecer Eni Faria, ele chegou a namorar minha mãe. Olha as ligações. Mas a partir do momento que ele conheceu a Eni, ele se encantou com ela e se casou com ela. Era um amor muito grande dos dois. E o Chico vai revelar. E ele participava, o casal participava durante anos e anos sucessivos da reunião de desobsessão da União Espírita Mineira das quartas-feiras, dirigida pelo Arnaldo Rocha, nas quais eu e minha família também participávamos. E o Chico, então, vira-se para mim e diz assim: você reconheceu o Walter? Eu disse: reconheci o Walter? Como assim, Chico? Eu conheço o Walter há muitos anos. Não, eu estou me referindo ao passado. Você reconheceu o Walter da época do Ave Cristo? E eu falei: quem me dera, Chico, de lembrar. Passado eu não lembro nada, não. Aí ele riu, fez: pois vou te dizer. O nariz dele é o mesmo. E realmente ele tinha um nariz muito avantajado, né? Ele era de traços muito finos, louro, de olho azul, e um nariz muito característico, assim, de um europeu, né? Bastante fino, mas bastante avantajado. E eu falei assim: mas por que, Chico, isso? Aí ele explicou quem ele era. Ele era um dos generais que perseguiu os cristãos no romance Ave Cristo. Amigo do Tassiano, que era o Arnaldo Rocha, né? E como ele perseguiu e matou vários cristãos naquela época na cidade de Lyon, ele tinha esse compromisso de retornar à terra e trabalhar pelo cristianismo. E ele e a esposa. Aí eu falei assim: mas Chico, me diga uma coisa, mas a gente guarda
do passado, alguns traços fisionômicos. E essa é a parte importante. Essa que é a parte importante. Aí o Chico me revela uma coisa. Olha, Geraldinho, quando a gente vai resgatar o passado, ou quando a gente vem viver nesta terra em associação com alguma atividade que nós começamos em vidas pregressas, nós temos duas escolhas. Ou a gente guarda um traço característico físico semelhante para a gente ser identificado pelos espíritos que conosco conviveram naquela época. E esse foi o caso do Walter Faria. Olha que importante isso, gente. Ele não tem o mesmo nome daquela época, mas trouxe a fisionomia do nariz, né, do rosto, idêntica à do general romano. Né? Porque ele estava nesta vida resgatando a vida passada. Ou então, Geraldinho, quando a gente tem sucessivos trabalhos que vão se desdobrando ao longo dos séculos, a gente guarda pelo menos um nome ou um sobrenome. Olha aí, gente. Importante então, essa informação. Isso aí é relevante, porque nós temos Isabel e João Batista. Nós temos Isabel da Hungria. Não é? Nós temos Isabel de Aragão. Nós temos Isabel de Portugal e nós temos a princesa Isabel. E aí, gente, nesse aspecto, quando a gente traça informações a respeito desse espírito ao longo da história, a gente vê marcas muito impressionantes que se repetem ao longo desses anos todos. E essa era uma das propostas do que nós queríamos trazer aqui hoje. A Isabel, a mãe de João Batista, ela foi uma mulher que teve muita fé. E são delas algumas frases muito icônicas no contexto evangélico que nós repetimos até hoje. Então, ela que fala, bendita sois vós entre as mulheres, para Maria, quando Maria, grávida, vai visitar Isabel também grávida, e João Batista se anima ali na barriga dela. Agora, é dela, gente, uma frase muito importante desse primeiro momento do Evangelho de Lucas, porque é ela que fala, porque para Deus nada é impossível. É sobre Isabel essa frase. Isabel não podia gestar por conta da idade, e ela fica grávida, e ela percebe que aquilo seria a honra de Deus sobre ela. E ela traz esse exemplo de fé muito bonito, e a gente tem alguns cânticos dela na tradição do cristianismo. Quando ela aparece no contexto europeu, a gente vê novamente essa marca de uma fé que supera tudo nesse espírito e sendo exercitado por esse espírito. E quando a gente editou no ano passado, e nós conversamos muito sobre essa vida dela, que foi revelada pela Dona Neném de Dona Tomásia, essa fé muito viva em Jesus e que supera tudo foi uma marca muito grande nesse espírito. E quando nós pensamos numa fé que é muito grande, essa fé precisa produzir obras. E então, no livro do André Luiz, O Nosso Lar, nós temos a informação de que ela foi o espírito que conseguiu 1 milhão de horas de trabalho útil, trabalho ininterrupto, sem nunca reclamar e sem nunca esmorecer. Então é um espírito que tem esse lastro da fé e do trabalho, e é por isso que tem toda a razão e todo o sentido de ser a mentora de Chico Xavier no trabalho da caridade, que é essa parte prática do amor, esse amor ativo, esse amor em ação. E só um detalhe, João Pedro, se nós fizermos a contagem, né? Que quando lá no livro Nosso Lar foi recebido por Chico Xavier em 1943. 1943. Claro que ele retrata a própria vida, chegada do mundo espiritual do Carlos Chagas, um pouco antes, né? Anos antes. Também as circunstâncias nas quais ele trava conhecimento, tanto com ministros de Nosso Lar, como Clarencio e Isabel de Aragão, como com o governador de Nosso Lar, né? E vai aprendendo ali, é o primeiro livro do Espírito de André Luiz. Mas quando ele revela isso, portanto, que a veneranda
que é o nome pelo qual nós, espíritas cristãos, a conhecemos através do relato de André Luiz. Nós sabemos que a obra de André Luiz inteira, ele construiu a sua narrativa colocando pseudônimos nos seus personagens principais, justamente para a gente não se desviar com as questões do mundo, né? Esse nome foi esse nome foi aquele, porque era necessário o estudo das consequências dos nossos atos aqui na Terra, na vida espiritual depois, e a gente se apercebesse da nossa responsabilidade como espíritas cristãos que somos, né? Então, quando André Luiz faz isso, ele relata que em determinado momento, que provavelmente é anterior a 1943, né? Ele escreve o livro em 1943, a veneranda recebe esse diploma, não é? Uma medalha. Ela recebe uma medalha de mérito de serviço de 1 milhão de bônus hora, que significa isso que o João Pedro falou, de serviço gratuito à comunidade, aos pobres, aos necessitados, que ela era ministra da regeneração lá em Nosso Lar, né? Ela tomava conta dos hospitais que atendiam as pessoas doentes. Ora, se a gente partir do pressuposto que toda semana tem pelo menos um dia de descanso e que toda atividade mais intensa das pessoas gira em torno de 8 horas por dia, nós estamos falando em 600 anos. 1 milhão de horas dedicadas significam 600 anos. Ora, se a gente tirar 1943 menos 600 anos, dá 1343. E a Rainha Santa Isabel de Aragão desencarna em 1336. Tá, mas então nesse contexto não são horas ininterruptas, como fala o livro. São horas. São contando 8 horas por hora. Horas efetivas de trabalho. Nós temos que descontar as horas de descanso que provavelmente ela teve, não é? As horas de estudo, por exemplo, que ela estudou em planos mais altos, não é? As horas também que ela encarnou, que ela teve encarnações. Embora também nós saibamos que nas atividades da Terra também são premiadas por bônus horas, né? Então quer dizer, é muita coisa. Nós estamos falando aí em 600 anos de serviço ininterrupto à causa do Cristo, né? Pelo menos, sem nos referir às vidas anteriores a Isabel da Hungria. É porque eu acho que se essa admissão ampla das vidas dela, acho que seriam mais horas. Seriam mais, mas naquele momento, pode ser que ela já tivesse recebido antes. É que você tem a conta de quantos anos seriam 1 milhão de horas ininterruptas ou não? Não, ininterruptas é fácil fazer. Não é que agora a gente está sem calculador aqui. Mas enfim, acho que são duas perspectivas muito interessantes e válidas, e que mostram o quanto esse espírito trabalhou por todos nós aqui na Terra. E esse que faz a revelação, Chico, de quem seria essa senhora, foi confessor dela nessa época de 1300, antes dela desencarnar, em 1336, com o nome de Fernão Mendes. Aí você parou aqui. Parei aqui, né? Então, confiemos em Jesus, ela falando, e trabalhemos na sementeira do bem. Chico lembrou que ficar calado porque tinha um nó na garganta. E acrescentou, no primeiro sábado que se seguiu às ocorrências que descrevo, fui com minha irmã Luísa até uma ponte muito pobre, ainda hoje existente e reformada, na cidade de Pedro Leopoldo, Minas, conduzindo um pequeno cesto de 8 pães. Até deixar-nos em 30 de junho de 2002, Chico manteve a distribuição semanal de pães a crianças, famílias e idosos carentes de Pedro Leopoldo e Uberaba, cidades onde desenvolveu seu apostolado. Então é interessante nós percebermos, gente, como o Chico nunca parou o trabalho na caridade. Essa é uma lição muito importante, pessoal, para os médiuns, porque
Não há mediunidade com contato com os espíritos superiores sem trabalho na caridade. Exato. E foram 75 anos ininterruptos, porque na semana que ele desencarnou, 30 de junho de 2002, ele fez questão, mesmo sendo carregado, porque ele não conseguia andar, ele fez questão de visitar o trabalho da sopa, que lá na Vila do Pássaro Preto, em Uberaba, se desenvolvia semanalmente em favor dos pobres, e também fez questão de visitar o jantar que ele oferecia toda quinta-feira à noite a mais de 1.000 pessoas com fome lá na Vila do Pássaro Preto, em Uberaba. Quer dizer, Chico nunca abandonou essa tarefa da caridade. E isso nós devemos certamente ao apoio constante e ininterrupto desse grande espírito iluminado de amor e de sabedoria que o inspirava nessas tarefas de amor ao próximo, que é o espírito de Isabel de Aragão, esse espírito que hoje nós estamos homenageando aqui no culto do Evangelho no Lar de número 75. Que interessante, hein? 75 e o Chico 75 anos de trabalho. E eu vi que alguém colocou, mas eu não consegui pegar, não dá para ler, gente, mas eu vi que alguém colocou as horas ou os anos, mas não dá pra gente ler daqui, mas que maravilha. Agora, é interessante, gente, lembrar que o discurso da veneranda, quando ela aparece ali e faz aquela fala muito bonita, em que ela fala que a preleção do Evangelho começou com Jesus e que nós jamais saberíamos com quem essa preleção terminaria, é bonito a gente perceber que o discurso dela é sobre o pensamento, então tem uma relação muito grande com o exercício da mediunidade, porque, como diz Kardec no livro dos médiuns, o pensamento é o espírito encarnado. Então fica realmente essa mensagem para todos nós, para todos os trabalhadores que estão trilhando a senda da mediunidade, de que a caridade é muito importante, ela é imprescindível. Do contrário, não tem conexão com o espírito superior. Outra questão que nós podemos informar também, que está no livro Mensagem de Inês de Castro, é o espírito de Inês de Castro falando, através da mediunidade de Chico, psicografia de Chico Xavier, que a Isabel de Aragão, no século XX, já era a guia espiritual de todos os povos peninsulares, englobando aí a Península Ibérica, ou seja, Portugal e Espanha, e todas as colônias derivadas de Portugal e Espanha, ou seja, a América Latina inteira, as colônias africanas que falam espanhol e português, até mesmo na Ásia, onde nós temos um país inteiro que fala espanhol, que é a Filipinas. Isso é muito importante, gente, mais uma vez, para nós termos uma noção de quem são os mentores de Chico Xavier na vida espiritual, do nível desses espíritos que acompanharam o Chico. E se isso realmente se confirmar, não é? Conforme nós já sabemos, porque a mediunidade de Chico Xavier, ela é inconteste, é um espírito que se situa superior a próprio Ismael, que Ismael é o guia do Brasil. Né? Ela é uma guia de todas as gentes peninsulares, ou seja, todos os povos de língua espanhola e portuguesa no mundo. Então, aí a gente imagina o nível do Chico, né, pessoal? Exato. Bom, você quer falar mais alguma coisa? Não, nós vamos chegando aqui na hora, né? Tem só uma, como curiosidade, vamos ver. Não. Achei que não ia, porque antes não era um link. Não, tem. Essa aqui é a primeira mensagem. Isso aqui está também, gente. É uma mensagem de Castro também. Vamos voltar aqui. Você voltou? Não, mas não é relevante nesse momento, não. Mas a gente agradece a esse espírito. Nós tivemos algumas ocasiões de ter um encontro com ela. Numa dessas poucas ocasiões,
foi justamente o primeiro aniversário de morte de Chico Xavier, no qual ela escreveu uma página chamada Hosanas, por nosso intermédio, no Centro Espírita Luz, Amor e Caridade de Belo Horizonte, no dia 30 de junho de 2003, faltando um ano, passados um ano, em que Chico já havia retornado à espiritualidade, e na qual ela, de certa forma, mostrava que o Chico tinha sido um bem-aventurado celestial, né? Porque havia cumprido à risca, como servidor do Cristo, todas as bem-aventuranças celestes. Bom, gente, então nós vamos encerrar o culto de hoje com a prece do Geraldinho, e depois a gente fecha aqui a live, ela sempre fica salva, e nós nos encontramos na quinta-feira que vem às 8h30. Aí a gente prossegue já no capítulo 16 do Evangelho. A gente volta para o Evangelho na semana que vem. Isso. Então vamos todos lembrar agora da nossa água, né? Colocar aqui os nossos copos d'água à disposição dos amigos espirituais, para que eles nos abençoem com os recursos fluídicos de que necessitamos e também o passe que precisamos deles receber para o nosso equilíbrio orgânico, mental e espiritual. Vamos orar, minha gente. Ó Pai amoroso e compassivo, Pai de imensa bondade, venha a vossa claridade nos abrir os corações. Somos teus servos, teus seguidores, buscando os teus favores em nossas lutas terrenais. Senhor dos céus e da terra, na vida em que a vida se desdobra, venha sempre, Senhor, estar conosco, inspirando-nos às boas obras. Dá-nos sempre o pão do caminho nas claridades de tua mensagem por teu Filho amado Jesus, pois que somente com sua excelsa luz vamos enxergar passo a passo os degraus da escada da redenção. Ensina-nos pelos exemplos de teus mensageiros, esses que sempre nos encaminham para a verdade de tua jornada, as lições do bem e da caridade, que jamais nos falte fé, esperança e amor, pois que precisamos, Senhor, de teus ensinos hora a hora, e sobretudo, Mestre Divino, quando a dor, o apodo ou a escuridão se aproximar de nosso coração, sustenta-nos com o bastão de arrimo, levanta-nos com tua força e coragem, para que não venhamos jamais desfalecer diante de vossa paragem. Com todo amor e reverência, que assim seja, meu Senhor. Que assim seja. Graças a Deus. Bom, gente, então depois dessa linda prece do Geraldinho, a gente fica por aqui e nós nos encontramos na semana que vem. Abração. Tchau, gente.